E nos próximos capítulos de Laços de Família, você vai acompanhar todos os detalhes sobre a morte de Rita e o que tudo isso causará. Além disso, Camila confessa que está sentindo que sua vida está chegando ao fim. E eu te conto tudinho agora nesse vídeo. O médico diz a Danilo: bem, eu infelizmente não tenho uma boa notícia para te dar. A Rita, a sua esposa... Danilo interrompe e diz: ela não é minha esposa. Bem, mas isso não importa. Ela piorou? E o médico diz: ela acaba de falecer. Danilo não consegue acreditar no que houve e o médico diz que é sempre uma notícia muito difícil de dar e que realmente está muito triste com o que aconteceu, pois Rita era uma moça muito jovem e com 2 bebês, e isso era uma rara felicidade. Ele diz: eu tenho uma irmã que tem gêmeos e eu sei como ela e o marido se sentem felizes, mas nós não esperávamos mesmo que ela sobrevivesse, as chances eram mínimas. Danilo chora e diz que Rita nem conheceu os filhos e que isso não é justo e que isso não pode acontecer com uma mãe. O médico diz que ele precisa ser forte e que ele terá uma dupla responsabilidade e muito trabalho. Danilo diz que não pode acreditar que isso esteja acontecendo, pois é muito duro e Rita não merecia. O médico diz que foi a vontade de Deus e agora ele deve aceitar e pensar nos bebês. São 2 filhos. E ele diz: Deus está tirando com uma mão e dando com a outra. Helena e Clara estão jantando quando Fred chega com um lindo buquê de flores. Clara já se anima, pois pensa que é para ela, mas Fred diz: temos que comemorar. Mãe, essas flores são para você. Clara não esconde sua cara de desgosto e Helena diz: são lindas, mas é para comemorar o quê? Será que eu estou esquecendo alguma data importante? O rapaz está todo empolgado e coloca na mesa uma torta e uma champanhe e Clara já pergunta: tá gastando dinheiro por quê? E Fred então conta: calma, eu tenho uma boa notícia, consegui um emprego, eles me deram um emprego de engenheiro. A família fica feliz, mas Clara tem que sempre criticar e diz: grande notícia mesmo seria se você dissesse que ganhou sozinho na loteria. Helena pede que a moça deixe de lado o baixo astral e que ela tem é mais que ficar feliz e afirma: ele não é mais seu marido, mas é o pai da sua filha. E ela responde: eu tô brincando, e pelo que eu sei, eu ainda sou mulher dele. E Helena retruca: então se comporte como tal. Por telefone, Alma recebe a notícia da morte de Rita e fica chocada e pergunta: o quê? Como assim? Quando isso aconteceu? Todos ao redor ficam apreensivos para saber do que se trata e Alma avisa: a Rita morreu. Noêmia desmaia ao ouvir a notícia e Edu corre para socorrê-la. Camila pergunta quem deu a notícia e Alma responde que Danilo quem ligou e disse que a morte havia acabado de acontecer. Ela lamenta: que tristeza, aqueles 2 anjinhos sem mãe. Glória comenta: pelo que você me falou, ela nem conheceu os filhos. E Alma diz: não, ela nem voltou da anestesia, ela entrou em coma direto. Glória diz sentir pena de Danilo, mas Alma rebate: coitada dela que morreu. A amiga rebate também: mas pai é pai e também sofre, né? Noêmia chora bastante e Heitor a leva para tomar um ar. Alma pede para que suspendam o jantar, pois não dá para comer nada com uma notícia dessas. Danilo vai até o necrotério ver o corpo de Rita. Ao tirar o lençol do corpo, ele chora muito e dá um beijo na testa de Rita. Danilo não consegue acreditar no que está acontecendo. E no dia seguinte, eles caminham para o enterro da moça e Noêmia chora bastante com a perda da amiga e Sônia a consola. E já em casa, a mãe de Rita conversa com Alma sobre ela ter se separado de Danilo. Alma confirma a informação e diz: meu marido, quer dizer, meu ex-marido, ele ficou enfeitiçado pela sua filha. Ela era realmente muito bonita e aí acabou acontecendo. Ela ficou comigo aqui em casa e eu tive que botar pra fora. A mãe de Rita lamenta o acontecido, mas Alma diz:
A Rita me faz mais falta do que ele. Na verdade, no mundo de hoje, é mais fácil arrumar outro marido do que outra empregada tão boa quanto ela. A mãe lamenta que quase não tinha contato com a filha e Alma diz: não é por ser sua filha, mas ela era tratada aqui em casa como uma pessoa da família. Eu trato todos muito bem, desde que saibam seus lugares e não abusem. Eu tinha falado para Rita que ela deveria ligar para a senhora e contar sobre a gravidez, mas ela disse que preferia escrever uma carta. E antes de eu te contar sobre a decisão da mãe de Rita, peço que já vai deixando o seu gostei, que fica aqui embaixo do vídeo nesse joinha. Aproveite também para ir se inscrevendo no nosso canal, pois assim você sempre ficará por dentro de todas as novidades nessa reta final de Laços de Família. E eu quero muito saber a sua opinião. Com a morte de Rita, você acha que Danilo conseguirá se reaproximar de Alma? Deixe a sua resposta nos comentários do vídeo e aproveite também para dizer de qual cidade você acompanha a novela. Voltando ao assunto, a mãe de Rita diz: se eu soubesse, eu poderia ter vindo até aqui. O pai dela não. Ele é muito enérgico e tá doente do coração, tanto que ele ainda nem sabe o que aconteceu. Ele pensa que eu vim aqui apenas fazer uma visita. Nessa hora, ela diz que mesmo se o marido entendesse e aceitasse a situação, coisa que ela acha muito difícil, seria impossível ficar com os bebês, pois eles não têm condições, e que se o pai assumiu que vai ficar com eles, será o mais certo a se fazer. Alma diz que concorda plenamente com a senhora e ela pede: eu só quero que de vez em quando você me dê notícia das crianças. Alma diz que ela pode telefonar quando quiser e que sempre estará muito perto das crianças. Alma entrega um cheque referente a todo o dinheiro que seria para Rita. De início, a mãe não quer aceitar e diz para deixar para os bebês, mas Alma garante que eles terão tudo e não precisarão de nada mais, pois ela assumirá tudo. E já sozinha no quarto, Alma não esconde a felicidade de poder ter os gêmeos para ela. Cissa chama Miguel e diz que tem uma surpresa. Ele desce na livraria e não entende nada do que está acontecendo. Cissa então pede a atenção de todos e diz: prestem atenção. Nesse momento, eu peço a todos vocês aqui presentes que sejam testemunhas de um ato de amor, de um ato que une e consagra uma relação de duas pessoas que se conheceram aqui nessa livraria e se apaixonaram e agora vão juntar-se. Tenho certeza que para sempre. Miguel comenta: meu Deus do céu, é um casamento, filho? E Cissa conta: ela, a nossa gerente. Ele, o melhor veterinário dessa cidade, e um dia, quem sabe, vão poder escrever um livro para as crianças chamado Entre Livros e Bichos? Ela chama os noivos e Alex e Ana entram. O juiz faz a cerimônia. Eles trocam as alianças e se beijam. Os convidados ovacionam o casal. Após a cerimônia, Ana joga o buquê e Cissa fica chateada por não ter sido ela quem pegou o buquê e Miguel consola a filha. E Camila está preocupada e pergunta à mãe: você acha mesmo que vai dar tempo de esperar esse bebê nascer? Ela responde que claro que sim. A menina comenta que toda vez que ela vai para o hospital para mais um ciclo de quimioterapia, bate uma desesperança, uma tristeza, um desânimo. Helena conforta e diz: filha, não pode ser assim. Você tem que fazer quimioterapia de tempos em tempos, justamente para esperar esse bebê, para esperar um doador compatível. Camila diz que disso ela já desistiu. E a mãe diz que ela não pode desistir, muito pelo contrário, ela tem que acreditar e investir tudo nisso. Nós andamos juntos, minha gravidez e o doador compatível. Quem chegar primeiro, salva você. Com lágrimas nos olhos, Camila revela que sente que está chegando ao seu limite. Helena se preocupa e pergunta: sente o quê? E ela é sincera na resposta: que eu não vou conseguir esperar. Helena pergunta: quem foi que botou isso na tua cabeça? E Camila diz que não foi ninguém e que apenas sente isso. Helena diz que ela está sentindo errado e afirma: o teu limite é esperar esse bebê nascer, é esperar uma medula compatível, é esse que é o teu limite. Minha filha, eu acredito nisso, eu tenho certeza, você também tem que ter. Você tá viva, você vai conseguir esperar.
Daqui a pouquinho você tá indo pra casa e você vai ver como você vai se sentir bem melhor. Camila conta que estava relendo um caso dos Estados Unidos e que lá eles também lutavam contra o tempo e conta. Um dia, uma menina achando que não fosse conseguir esperar o irmão dela nascer, ela disse pra mãe dela o que eu também quero te dizer, mãe. Eu quero te dizer que de qualquer maneira eu tô muito feliz que você esteja grávida e que eu quero muito que seja uma menina, porque assim, se eu morrer, você vai ter outra filha pra te amar. Helena fica angustiada e conforta a filha. Em seguida, ela vai conversar com o Dr. César e diz que nunca viu a filha assim tão deprimida e tão sem esperanças, que achava que ela estava tão bem e César diz: é que voltar ao hospital é assim, não é bom estar aqui. Nos intervalos da quimioterapia, você tá em casa, se diverte, vai ao cinema, ri com os amigos. Então, tudo parece ser melhor, e de fato é, porque não há nada melhor do que estarmos em casa, onde nada de mal possa nos ameaçar. Mas quando ela volta pra cá, pra fazer uma quimioterapia, mais 3 dias, 2 semanas de aplasia, então tudo volta. Volta a angústia, volta a ansiedade. Helena diz que Camila estava muito tranquila, mas ele diz: uma pessoa com câncer não está calma, relaxada. É natural que ela seja assim. Afinal, ela perdeu quase tudo. Mas ela nunca pode perder a esperança, isso nunca, jamais. Helena pergunta se o médico acredita que Camila conseguirá esperar e ele responde: os médicos são como os doentes, eles nunca podem perder as esperanças, e eu jamais perdi. Pedro está mostrando umas fotos para Severino de sua fazendinha nova. Ele diz que assim que der, levará o funcionário para conhecer o local. Iris chega e pergunta se ela também poderá conhecer, e ele responde: quando todo mundo for, se der, você vai também. Pedro percebe que Iris está procurando algo e pergunta o que é. E ela responde que está procurando o cartão do laboratório, e ele pergunta: é pra você? Ela disfarça e diz: claro que não, é pra uma menina aqui do Aras, ela está querendo doar. E Pedro então diz onde está o cartão e a menina pega. Um cliente chega à agência e a gerente pede que Clara atenda. Ele rasga elogios à moça e ela fica sorridente. Ele pergunta à gerente: onde você encontrou essa moça tão bonita? E Clara já se sente e agradece pelo elogio. Ela responde: ela é filha de um amigo meu lá da Bahia. Está começando agora, mas já vi que tem um grande futuro. Não sei se na agência, pois ela almeja voos muito mais altos. Ele diz: ela está certa, o balcão não é lugar ideal para uma garota tão bonita quanto ela. Clara pede para que ele pare, pois ficará com vergonha. Ele pergunta se ela já viajou, e Clara responde que só pelo Brasil, pois nunca teve muitas condições, e que seu marido é simples. Dr. Martins descobre que ela é casada, mas pergunta por que ela não usa aliança. Clara conta que ela e Fred estão dando tempo, e mais tarde eles jantam, e ele a convida para viajar com ele. E Danilo está todo bobo com os bebês. Alma chega e eles observam juntos as crianças. A enfermeira comenta que queria que todas as famílias fossem como a de Alma, que visita as crianças todos os dias. Alma diz que tem muito carinho pelos gêmeos e que se sente responsável por eles, que quer saber todos os dias o que está acontecendo com as crianças. A enfermeira diz que os bebês já ganharam peso e que mais um pouquinho já poderão ir para casa, e Alma comemora. Alma diz a Danilo: por mais que me custe e me anoje, eu preciso conversar com você sobre essas crianças. Ele responde: por mais que eu ache que não seja o momento certo, eu queria conversar com você sobre... Alma interrompe e diz: sobre as crianças. É o nosso único assunto agora e para sempre. Único e exclusivo. Eu não quero saber de você. Alma pergunta ao médico se já tem alguma previsão de quando as crianças terão alta, e ele responde que isso só o pediatra poderá responder. Capitu se encontra com Fred e eles pegam o elevador juntos. Ele aproveita a oportunidade e diz que precisa falar com ela, e ela pede: fica longe de mim, Fred, por favor. Ele ameaça de ir até o apartamento da moça e tocar a campainha, mas ela diz: você não é nem louco de fazer isso. E ele pede: então fala direito comigo.
Ela promete, eu vou ligar, eu vou combinar, mas agora deixa eu sair na frente e depois você sai atrás, porque o Orlando tá lá fora no carro me esperando e eu não quero que ele veja nós dois juntos. Eu não quero mais trazer problemas pra você. Fred diz, eu não vou sair escondido do meu próprio apartamento por causa desse idiota. Então Orlando vê os dois saindo juntos do prédio e fica encarando Fred. Ele pergunta, eu não falei pra você se afastar de vez desse rapaz? E ela responde, ele mora lá no prédio e não vai querer se mudar por sua conta. Orlando responde, você me empurra pra violência, depois não se queixa. Ela diz que não quer mais ouvir falar sobre isso, principalmente na frente de Bruninho. Antes de entrar no prédio, eles veem Maurinho rondando a região e Orlando diz, esse daí não tem jeito mesmo, só apagando de vez. Ela pede, para de falar isso na frente do meu filho, eu acabei de te pedir. E Orlando rebate, mas ele nem tá entendendo o que eu tô falando. E Capitu finaliza, mas eu não quero que ele ouça mesmo sem entender. E já em casa, Capitu diz, olha aqui, eu não quero ser mais vigiada, eu não quero você me pegando na casa dos meus pais, eu não quero mais motorista me controlando pelo espelho do carro, eu não quero mais porcaria nenhuma que vem de você. Ele pergunta o que ela quer então, e ela responde, eu quero me livrar disso tudo, eu quero qualquer outra coisa, menos tudo isso que eu tenho. Ele diz que ela está cuspindo no prato que comeu, mas ela rebate, dizendo que está enjoada e enojada. Ele pergunta, tá querendo voltar pra vida? Tá com saudade da freguesia? Ela é sincera e diz, quer saber? Tô. Eu tenho pensado muito nisso, Orlando, que talvez seja melhor ser de um monte de gente do que ser só de uma pessoa, sem liberdade, sem poder fazer nada, porque até de pensar, você tá querendo me proibir. Há uma conversa com Danilo sobre o registro das crianças e diz que não deixará que ele escolha o nome das crianças, pois ele não saberia escolher bem. Ela também diz que conversará com o advogado para ver como proceder e depois avisará a Danilo. Já em casa, Alma diz que o ex-marido está numa decadência de dar gosto e que quem trai não merece perdão. Stella defende e diz que já passou muito tempo e que agora também a Rita já morreu. Ela responde, a coitadinha morreu, mas os frutos da deslealdade estão lá, crescendo, ganhando peso, e daqui a pouco eles vão estar por aqui, correndo por aí. Stella pergunta, por aqui? Aqui em casa? E ela responde, ué, pra onde vocês acham que eles vão? O Danilo não tem onde cair morto. Ele tá até morando em um kitnet com um amigo. Eu tenho responsabilidade com essas crianças. Eu tenho que amparar, né? A mãe de Rita entrou em pânico só de pensar que teria que ficar com esses dois netos. Eles ficam aqui comigo, até o Danilo se ajeitar na vida. Stella pergunta se acredita mesmo que ele irá se ajeitar. E ela diz que é o que espera. Alma diz também que quer colocar o nome de seus pais na criança. E Stella diz que deveria ser o nome dos parentes de Rita e Danilo, ou até mesmo o nome de Danilo e Rita. Alma se estressa e diz que a sobrinha não entende nada desse assunto, e que se não for para ser o nome de seus pais, não vai ser o nome de ninguém mais. E surpreendentemente, Iris faz o exame de sangue para testar a compatibilidade com Camila. Após isso, ela passa no corredor e vê Marcela. Iris se apresenta e começa a conversar com a menina, que a convida para entrar. Ela procura entender sobre o tratamento da leucemia. E César chega e conhece Iris. Ela pede para conversar em particular com o médico, pois queria muito ser compatível com Camila, para poder salvá-la e limpar sua barra com a família de certa forma. Ela conta que quer tentar se aproximar da menina aos poucos, mas César dá um banho de água fria e diz que a possibilidade dela ser compatível é praticamente inexistente. Ela chora e diz que se sente uma inútil por não poder ajudar.